E agora vai a minha resposta. Lembram há 2 ou 3 semanas atrás, quando eu voltei das minhas férias, das minhas turnês pelos médicos de Boston, e que eu dizia, e parei, eu dizia, lá em Boston, olhando sozinho, sem a minha mulher, sem as minhas filhas, eu via uma moça no hotel, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, trabalhando muito. E quando terminava o horário dela, ela relaxava e dizia, agora sou uma cidadã. Mas enquanto ela trabalhava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, se a mãe dela passasse na porta do hotel, ela não tinha tempo de dizer nada além do alô mamãe, mais nada. O americano trabalha duro. Uma das palavras que os americanos aprendem na escola é trabalho duro. Work. Deve ser isso. Trabalho duro. Mas o americano trabalha duro, os povos desenvolvidos trabalham duro, 8 horas só. As outras 8 horas dormem. E as outras 8 horas se divertem. Porque trabalhar duro é uma obrigação de quem quer trabalhar. Mas o americano trabalha duro, muito duro. Não tem tempo nem de bater um papo com a mamãe se a mamãe passar no emprego dele. Mas ele tem casa, ele tem comida, ele tem hospital, ele tem remédio, ele tem educação para os filhos. Dizem que o brasileiro é indolente. E aí eu parei, lembram? Agora continuo. É indolente por quê? Porque ele também trabalha duro, mas ele não tem comida, ele não tem casa, ele não tem hospital, ele não tem remédio e ele não tem educação para os filhos. Então, para que trabalhar? Ele é indolente? Ou será, traduzindo o que a Silvinha disse, ele não ganha para comer, não ganha para morar, não ganha para pagar o hospital, não ganha para comprar remédio e não ganha para educar. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, e depois disso voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo
e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. O nome completo é Senor Abravanel. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. Então, o meu dinheiro não representa nada. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis, lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Um estúdio, que eu fazia 2 programas. Fazia o programa Silvio Santos de domingo e fazia
um outro programa na quinta-feira, não lembro, na Tupi, que era Cidade contra Cidade, depois foi mudando de nome, eu tinha 2 programas. E para fazer os 2 programas eu tinha um estúdio. Pronto, meus amigos, já estamos assumindo o comando, como disse o Lombardi, de mais um programa Silvio Santos Diferente, gravado nos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão, na Vila Guilherme, em São Paulo, Brasil, e transmitido por uma porção de emissoras brasileiras. Como vocês sabem, esse programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor, e de acordo com os boletins de audiência, este programa já é o primeiro colocado em audiência nas noites de sexta-feira em São Paulo. Chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário. Que eles não ia ser difícil alugar horário. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: ó, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei: mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão para ninguém. Deixa isso pra lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Então, nesses anos todos de locutor comercial, e depois de animador, depois de corretor de anúncio, depois de produtor de programa, depois de empresário, enfim, nesses anos todos, eu me sentia como um aluno que começou no curso primário, passou para o ginasial e tinha que fazer um vestibular para ingressar na universidade. E é como eu me sinto hoje, com tanta gente olhando para mim, e com outro homem que também conversou comigo e, no meio de alguns candidatos, disse: eu não sei, mas parece que esse coroa vai bem. Parece que ele tem condições de fazer alguma coisa. Isso naquela época, senhor ministro. Isso naquela época, meus amigos, eu não tinha nada planejado. Hoje a vida me ensinou a planificar. Hoje a vida me ensinou a separar as coisas. E se no palco eu sou um animador sorridente, alegre, brigalhão, eu espero continuar também sendo sorridente, brigalhão e alegre na vida real, porque aquilo que eu faço no palco não é tipo, não é teatro. Aquilo que eu faço no palco eu faço aqui com vocês, faço daqui a pouco na outra sala. Mas sei separar as minhas responsabilidades de animador de programas com as minhas responsabilidades de empresário de televisão. E nesse momento em que todos vocês acreditam em mim, em que todos vocês, especialmente o senhor ministro, acha que eu posso fazer uma estação de televisão e possivelmente uma rede de televisão, eu tenho certeza que ao ingressar nesta faculdade, se há 20 anos atrás eu não sabia que seria um homem vitorioso, eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso na televisão. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Porque, embora muita gente ache que é uma piada quando eu falo isso, desde que eu comecei a minha carreira, em todas as profissões que eu tive algumas, eu me lembro que quando eu era camelô no Rio de Janeiro, eu tinha vontade de ser um dos melhores camelôs. E é verdade, foi verdade, porque naquele tempo, enquanto um salário mínimo era de R$300, eu não me lembro, eu ganhava 3 salários mínimos num dia. Isso quer dizer, verdade, isso quer dizer que eu era um bom profissional como camelô. Depois, é claro que em todas as atividades que eu abracei, pelo meu esforço, pela minha dedicação e principalmente pela sorte que eu tenho, eu consigo chegar sempre aonde eu desejo
não sei por que razão, me pergunto nas entrevistas, eu acho que eu fui abençoado pela sorte. Essas possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar um passo maior do que a perna.